Entrevista com Deus. Essa noite sonhei que tive uma entrevista com Deus. Então você gostaria de me entrevistar? Deus me perguntou. Se você tiver um tempo, eu disse. Deus sorriu. Ele sorriu e me disse: o meu tempo é a eternidade. Que perguntas você tem em mente para me fazer? Sabe, Deus, eu gostaria de saber o que na humanidade mais surpreende você. E Deus então respondeu: o que me surpreende nos humanos é que eles ficam entediados com a infância, se apressam em crescer e depois desejam ser crianças novamente, que eles perdem toda a sua saúde para ganhar dinheiro e em seguida perde todo o dinheiro tentando recuperar a saúde, que eles pensam ansiosamente sobre o futuro e se esquecem de viver o presente. Esquecem de viver o presente de tal forma que não vivem nem o presente e nem o futuro. Que eles vivem suas vidas como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivesse vivido. Naquele momento, as mãos de Deus tocaram as minhas. Ficamos em silêncio por um momento e então eu perguntei: e sendo um pai, quais lições de vida você quer que os seus filhos aprendam? E Deus então, sorrindo, me respondeu: que eles aprendam que não podem fazer ninguém os amar. O que podem fazer é deixarem ser amados. Que eles aprendam que o que é mais valioso não é o que eles têm em suas vidas, mas quem eles têm em suas vidas. Que não é bom compararem uns aos outros. Que uma pessoa rica não é aquela que tem o máximo, mas sim aquela que precisa do mínimo. Que leva apenas alguns segundos para abrir feridas profundas nas pessoas que se amam e que pode levar muitos e muitos anos para curá-las. E Deus então continuou: que eles aprendam a perdoar, praticando o perdão. Aprendam que existem muitas pessoas que as amas muito, mas simplesmente não sabem como se expressar ou mostrar os seus sentimentos. Que o dinheiro pode comprar tudo, exceto a felicidade. Que duas pessoas podem olhar para a mesma coisa e vê-la de maneira diferente. Que eles aprendam que um amigo verdadeiro é alguém que sabe tudo sobre ele e gosta dele mesmo assim. Que não é suficiente que eles sejam perdoados, mas que perdoem a si mesmos e que aprendam a perdoar. E por último, mas não menos importante, que todos os meus filhos aprendam que eu estou aqui sempre. Eu escolhi o tema de hoje para nós falarmos sobre Deus, a crença que nós temos em Deus. É um assunto que me empolga muito quando a gente fala de Deus, né? E no princípio, bem no princípio, Deus criou o céu e a terra. Porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então disse Deus: haja luz. E fez-se a luz. Isso está em Gênesis. Esses princípios de ensinamentos acrescidos de toda a descrição da criação do mundo vem sendo constantemente um ponto de discussão com vários segmentos religiosos que tentam provar, de alguma maneira, sob o seu ponto de vista, a sua verdade. E a busca do entendimento sobre a origem do universo e, consequentemente, a origem da vida, tem sido uma busca constante para a humanidade.
que, no entanto, esquece, na sua presunção, de que tal procura se confunde com a própria essência do Criador, que é Deus. E nos falta o sentido, o tato, de compreender, como afirmam os espíritos na codificação kardeciana, sobre a possibilidade do homem de compreender Deus. Apesar das limitações humanas, é dever da ciência encontrar resposta para os anseios de todos nós, tentando nos explicar as causas das quais resultou o maravilhoso espetáculo da vida. Mas tem uma pergunta que não quer se calar. Conseguirão? Cientistas anunciam terem descoberto uma nova partícula subatômica que pode ser o tão procurado bóson de Higgs, conhecido como a partícula de Deus. E querem com isso entender a formação do universo. Mas até agora não chegaram a nenhuma conclusão. E eu pergunto para vocês, vocês acreditam em Deus? O que faz você acreditar em Deus? Que prova que você tem sobre a existência de Deus? Esses argumentos ainda continuam sendo debatidos por muitos ao longo da história e por pessoas extremamente inteligentes que defendem os dois lados da disputa. O importante é observar que algo existe e o nada não pode criar coisa alguma. Para argumentar a existência de Deus é necessário fazer as perguntas certas logo de início. Quem somos? De onde nós viemos? Por que nós somos? Por que nós temos algo ao invés do nada? O que estamos fazendo aqui na Terra? Para onde nós iremos? Por que existe o universo ao invés do nada? Essas questões são básicas para explicar a nossa existência. Ao considerar essas questões, existem 4 possíveis respostas e com isso vai nos mostrar uma luz no fim do túnel. O porquê temos algo ao invés do nada. Primeiro, a realidade é uma ilusão. Segundo, a realidade é autocriada. Terceiro, a realidade é autoexistente. Quer dizer, ela é eterna. Quarto, a realidade foi criada por algo que é autoexistente. Qual seria a solução mais plausível? A primeira opção, a gente já pode descartar, porque há muito tempo atrás o filósofo René Descartes ficou famoso pela frase: penso, logo existo. Se eu penso, eu não sou uma ilusão, né? Você não pode duvidar da sua própria existência sem ao menos ter provado. Acreditar que a realidade seja uma ilusão é um argumento autodestrutivo. A segunda opção, temos da realidade sendo autocriada. A possibilidade da realidade ser autocriada não nos leva a lugar nenhum, pela simples razão de que algo não pode existir antes de si mesmo. Se você criou-se a si mesmo, então você deve ter existido antes de se criar. Estranho, mas é isso. Não é esse o caso, né? Já que o algo não pode vir do nada, a alternativa da realidade sendo autocriada também é descartada. Nós ficamos apenas com 2 escolhas, né? Uma realidade eterna, ou realidade sendo criada por algo eterno. Um universo eterno e um Criador eterno. Portanto, nós chegamos a uma conclusão que alguma coisa existe. O nada não pode criar coisa alguma. Algo necessário e eterno tem que existir. E até agora, todas as principais evidências científicas e filosóficas apontam que existe um universo infinito e um Criador eterno. A única conclusão racional e sensata é que um Criador eterno seja de fato responsável pela realidade tal como a conhecemos, ou para explicar através de um conjunto lógico de afirmações que existe algo, que nós não conseguimos algo do nada. Na questão número 4 do Livro dos Espíritos,
Kardec pergunta: onde nós podemos encontrar a prova da existência de Deus? E ao que os espíritos respondem: num axioma que aplicais à vossa ciência, não é efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Para crer em Deus, basta lançar um olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Ao olhar para o nosso próprio corpo, que representa a mais perfeita harmonia, nós também podemos observar na roupagem física as funções que se exercem à revelia de nossa vontade, no ritmo perfeito e maravilhoso que são os nossos sentidos. Toda essa perfeição da harmonia da natureza humana só pode ser criação de um ser supremamente inteligente e sábio. Eu perguntaria para vocês: alguém se esquece de respirar? Alguém tem que lembrar que o coração deve bater? Veja a perfeição que é o corpo. As coisas funcionam com naturalidade. O codificador ainda propõe na primeira pergunta, no Livro dos Espíritos, uma questão direta sobre a divindade. Ele pergunta: o que é Deus? Olha a pergunta: o que é Deus? Cabe observar que Allan Kardec intencionalmente pergunta: que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, justamente para não induzir a uma personificação de uma ideia, ou seja, lembra o aspecto ou forma de um homem. Kardec, perguntando o que é Deus, ele busca a sua essência, e a espiritualidade nos proporciona a mais clara, sintética e precisa definição que conhecemos até hoje. Os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso basta para nós, né? No entanto, a pergunta que nós devemos enfrentar é esta: se existe um Deus, que tipo de criador é ele? Nós podemos concluir certas coisas baseada no que ele criou? Em outras palavras, nós podemos entender a causa através dos seus efeitos? Naturalmente que sim. E as seguintes conclusões podem ser tiradas quando nós entendemos que Deus é o nosso Pai. A ideia de Deus como sendo o nosso Pai nos foi trazida por Jesus. Nós podemos encontrar também na Gênesis. E lá está assim: a parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido de fonte primária, de pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista sobre o que considera ele a divindade. Um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia. O Pai comum no gênero humano, que entende a sua proteção por todos os seus filhos e os chama para si. Vamos falar um pouquinho sobre os atributos. Na infância da humanidade, confundiram os homens o Criador com as criaturas, cujas imperfeições lhe eram atribuídas. Mas à medida que o senso moral se desenvolver, terão os homens melhores condições de entender a essência das coisas e, como consequência, poderão fazer uma ideia mais justa da divindade. Mas, no momento, é importante que nós sintamos Deus como nosso Pai Criador, soberanamente justo, bom e misericordioso. De um modo geral, a princípio nós podemos relacionar atributos de Deus como amor. Um pai que ama seus filhos, que providencia para que a natureza possa prover todas as necessidades, nos dá inteligência para que nós possamos progredir. Sabedoria, leis sábias e justas que regem todas as relações, todas as coisas do universo. E a justiça. Ele nos criou para progredir sempre. Ele nos concede pela reencarnação o ensejo de corrigirmos os erros e as imperfeições e de quitarmos os débitos e continuar o aprendizado rumo à perfeição, que é a nossa meta. Aprofundando um pouco mais a análise,
E de acordo com a conceituação espírita, podemos relacionar como atributos de Deus a sua supremacia, que é a soberania e a sua inteligência. Antes de analisar esse atributo, Deus é importante que nós compreendamos o significado da palavra suprema. O que significa suprema? Significa superioridade, poder ou autoridade suprema. Soberania ocupa o primeiro lugar, o mais elevado ou graduado em seu gênero, que se acha revestido de autoridade suprema. Pela análise da palavra, nós já podemos ter uma ideia da inteligência de Deus. Deus é eterno. Nós devemos entender como eterno o que não teve princípio e nem terá fim. Se Deus tivesse princípio, teria saído do nada. Ou então, também teria sido criado por um ser anterior. E nesse caso, esse ser é que seria Deus. Deus é único. A unicidade de Deus é consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições. A ignorância desse atributo de Deus foi o que gerou o politeísmo. Aqueles que acreditam em vários deuses. Assim como Deus é único, nós também somos únicos para Deus. Olha que coisa maravilhosa. Deus não nos criou em série, né? Uma máquina com uma forma lá que foram saindo vários seres humanos. Cada um tem a sua característica. Então, olha que bacana. Como Deus é único, nós também somos únicos. Não existe comparação. Deus é imutável. Nós entendemos como imutável que não se altera. Se Deus estivesse sujeito a mudanças, ou qualquer tipo de alteração, por influenciação, seja lá qual for, nós poderíamos supor que aquilo que está influenciando, ele poderia ser equiparado. E se assim fosse, a sua inteligência não seria mais suprema, e nem soberana. Deus é imaterial. A sua natureza difere de tudo que se chama matéria. Se a sua natureza fosse matéria, ele estaria sujeito às próprias transformações da matéria, o que seria contraditório ao seu atributo de imutabilidade. Deus não tem forma. Não se pode apreciar o nosso sentido, pois se assim fosse, Deus seria matéria. No entanto, é engraçado, porque nós ouvimos muito a expressão a mão de Deus, os olhos de Deus, o braço de Deus. Nesse caso, é que nós ainda, nada mais conhecendo além de nós mesmos, nós tomamos a nós próprios por termos comparação para tudo que nós não compreendemos. Logo, a imagem de Deus é representada pela figura de um ancião, de longas barbas brancas, envolto no manto e uma concepção puramente humana, não correspondendo em nada com a sua realeza natural. Imagine um velho barbudo lá em cima, olhando tudo aqui na terra. Segundo a Gênesis, no capítulo 2, esta imagem tem até um inconveniente de rebaixar o ente supremo até as mesquinhas proporções da humanidade. Na Gênesis também afirma que Deus é soberanamente justo e bom. A providencial sabedoria das leis divinas são reveladas nas pequeninas e nas maiores coisas. A soberana bondade implica na soberana justiça, porquanto todos os seres foram criados da mesma forma, não havendo parcialidade, nem tratamento diferenciado com relação a qualquer um de suas criaturas. Todos nós somos iguais. Todos temos a mesma oportunidade. Se não tivermos nessa reencarnação, com certeza teremos em outras. Não existe privilégios. Deus é infinitamente perfeito. É impossível conceber-se Deus sem o infinito das perfeições. Sem o que não seria Deus, pois sempre se poderia conceber um ser que possuísse o que lhe faltasse. Por esse motivo, ele é infinitamente perfeito. Deus é onipotente. É importante observar o prefixo oni.
Oni é um elemento de composição que significa todo. Então, quando nós dizemos Deus é onipotente, nós estamos dizendo que Deus é todo potente. Né? Isso é, tem o poder ilimitado. Ele é todo poderoso. Deus é onisciente. Isso é, Deus é todo ciente. A onisciência é definida como o estado de ter conhecimento total, a qualidade de saber tudo, para que Deus seja soberano sobre a sua criação de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Então, quando alguém diz para você assim, olha, Deus está olhando, hein? Pode acreditar que é verdade. Deus é todo presente. Né? A onipresença é a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Tem uma pergunta também no Livro dos Espíritos, a pergunta número 11, que Kardec formula assim: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Ao que os Espíritos respondem: quando não mais tiver o Espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Imaginem quantas reencarnações ainda teremos que passar para que nós possamos chegar nesse momento. E de degrau em degrau nós vamos progredindo, evoluindo espiritualmente. Vamos adquirir novos e mais aperfeiçoados sentidos, até conquistar um puro sentido espiritual que nos vai permitir nos colocarmos em relação com Deus, vendo-o, ouvindo-o e compreendendo-lhe a sua vontade. Até lá passaremos por muitas e muitas reencarnações. Depois de tudo isso dito, eu volto novamente a perguntar se você ainda tem alguma dúvida sobre a existência de Deus. Eu estava dando uma pesquisada na internet e eu achei um conto muito lindo que eu gostaria de compartilhar com vocês antes de encerrar a nossa preleção de hoje. Que diz assim: um dia me perguntaram se eu acreditava em Deus. Eu então lhes respondi da maneira como eu pensava. Todo dia existe Deus. Num sorriso de criança, no canto dos pássaros, num olhar, numa esperança. Todo dia existe Deus. Na harmonia das cores, na natureza esquecida, na frescaragem da brisa. Todo dia existe Deus. No regato cristalino, no pequeno cérvo do mar, nas ondas lavando as praias, na clara luz do luar. Todo dia existe Deus. Na escuridão do infinito, todo ponteado de estrelas, na amplidão do universo, no simples prazer de vê-las. Todo dia existe Deus. Nos segredos desta vida, no germinar da semente, nos movimentos da terra que gira incessantemente. Todo dia existe Deus. No orvalho sob a relva, na natureza que encanta, no cheiro que vem da terra e no sol que se levanta. Todo dia existe Deus. Nas flores que desabrocham, perfumando a atmosfera, nas folhas novas que brotam, anunciando a primavera. Deus é capaz, Deus é paz, Deus é esperança, é o alento do aflito, o Criador do universo, da luz, do ar, da aliança. Deus é a justiça perfeita, que emana do coração, ao perdoar quem ofende. Ele é o próprio perdão. Será que você ainda não viu o rosto de Deus no colorido mais belo dos olhos dos filhos seus? Deus é constante e perene, é divino, de tal sorte que, sendo a essência da vida, é o descanso da morte. Não há vida sem volta e não há volta sem vida. A morte não é morte, é só a porta da vida. Todo dia existe Deus. No ciclo da natureza, neste ir e vir constante, no broto que se renova, na vida que segue adiante, em quem semeia bondade e em quem ajuda o irmão, colhendo a felicidade, cumprindo a sua missão. Todo dia existe Deus. No suor de quem trabalha, no calo duro das mãos, no homem que planta o trigo e no trigo que faz o pão.
Você pode sentir Deus pulsar dentro do seu coração. Fique com Ele. Muito obrigado a todos por essa oportunidade.